pessoal, estamos com mais uma entrevista surpresa. Estamos aqui no sítio do professor Ivan Aquino. A entrevista surpresa vai ser com a estudante de medicina Mariana Antunes, que está focada em pediatria. Mariana, como é o nome da faculdade? O nome da minha faculdade é Unime Lauro de Freitas, é a União Metropolitana de Lauro de Freitas. Em que ano você está? Em que série? A faculdade ela é dividida ou por períodos ou por semestre, né? Não é igual a Semestre. isso. Então. E aí eu tô no quarto semestre. Eu entrei ano passado, tô no quarto semestre. Tô terminando o quarto, graças a Deus. Lá em casa é live 24 horas qualquer. Quais são as dificuldades de estar nesta pandemia, nesta quarentena, você está estudando? É difícil, eu tento não sobrecarregar, sabe, o curso de medicina de uma forma que todo mundo eleva muito a medicina em si, o curso de medicina em si, porque os médicos muitas vezes eles se acham deuses. E eu tento ao máximo não me achar Deus, sabe? Que é uma coisa que eu acho meio estranha na profissão. Mas eu acho que o estudante, de forma geral, não só o estudante de medicina, ele está passando por um momento muito complicado. Eu sei que vocês também estão estudando muito na quarentena, assim como eu também estou estudando muito na quarentena. Então, eu não gosto de me colocar em um patamar acima, mas sempre tem muitas dificuldades, principalmente porque a prática de medicina é muito difícil. E a gente não está indo no posto, a gente não está indo no hospital, né, fazer a prática. Então, as pessoas que estão na minha casa sofrem porque eu chego, pai, deixa eu fazer um negócio aqui no senhor, Marquinhos, deixa eu aferir a pressão aqui, e aí todo mundo sofre junto, mas as dificuldades de estudar, eu acho que não é só do curso, eu acho que todo mundo está passando por isso. Mariana, quanto tempo você leva para estudar dentro de casa? Quanto tempo, mais ou menos assim, que você estuda? Isso é uma pergunta muito difícil, porque eu sempre, desde pequena, assim, eu sempre mantive um cronograma de estudo, de estudar pelo menos 3 horas. Isso desde, sei lá, a primeira série do ensino fundamental, assim. E eu sempre levei isso pra minha vida. E hoje na faculdade não é diferente. Eu estudo, dependendo do conteúdo, eu estudo 3, 4, 5 horas, mas menos de 3 horas eu não estudo, entendeu? Eu sento e fico lá focado naquilo, por mais que eu não tenha aula. Também uma coisa que eu sei, não estudo em faculdade, mas eu sei, que eu já vi, que você tanto tem o tempo de estudar na aula online, como é agora a nova geração, e também você tem o tempo, você tem que ler, escrever e revisar. Assim, esse tempo pra você, o que é que você mais tira de proveito? Esse tempo é bem desgastante, porque geralmente na faculdade a gente não estuda como a gente estuda normal, sabe? No cursinho ou até no ensino médio, na escola normal. Geralmente na faculdade a gente faz um resumo do que a gente aprendeu na aula. Desse resumo eu faço com os meus amigos, a gente agora na pandemia tá sendo um novo método. A gente acabou o resumo, a gente senta pra estudar junto. Aí eu faço videochamada, né, com os meus amigos. Ela falou, não pode mexer no celular, não pode conversar com outra pessoa, não pode ir no banheiro. É isso aqui e acabou, entendeu? E aí a gente faz isso pra tentar tirar o máximo de proveito da situação. Mas geralmente o tempo que dá pra fazer isso é depois de meia-noite. Mariana, voltando àquela questão dos médicos se sentirem deuses. Nos explique, como assim os médicos se sentem deuses? Poderia explicar? É porque a gente sabe que tem profissões na história, né, que foram sempre muito supervalorizadas. E hoje não é diferente. O curso de medicina, quando você fala assim, o que você quer ser da vida? Eu quero ser médico. Pô, você quer ser médico? Nossa! E quando você quer ser professor? E aí, eu quero ser professor. Não tem aquela não? mesma ação. Qual é a diferença de ser professor e de ser médico?
Então, eu não gosto, sabe, de supervalorizar isso, porque a história sempre o médico sempre foi colocado como um patamar elevado. E eu não gosto dessa supervalorização. E principalmente os neurocientistas, eles são muito assim. Tem amigos meus que querem ser neuros, pronto, eu tô estudando cérebro, eu sou uma outra pessoa, entendeu? Eu não sou desse mundo, então eu não gosto disso. Eu gosto que um dos pilares do curso é a humanização, uma palavra-chave que sempre os professores eles falam com a gente. Vocês têm que ser médicos humanizados, porque sem humanização vocês não vão para lugar nenhum. Você tem que conversar com o paciente, porque a gente vê, né, que quando a gente vai fazer consulta e tal, tem médico que não olha nem na sua cara, só prescreve um remédio e pronto, acabou. Você vai seguir aquele remédio ali. E não é dessa forma. Até porque você tem que entender por que o paciente ele está vindo até você. Porque muitas vezes ele está vindo até você e ele não tem nada, ele só quer conversar. E você pode atender ele por uma simples conversa, você não precisa prescrever nada pra ele, só escutar. Você já teve alguma experiência da pediatria? Já teve alguma experiência? Eu não tive experiência em campo de fato, né? Mas eu já passei pela matéria de PED e eu tô em uma liga. Eu fundei uma liga na faculdade. Uma liga é assim, é um grupo de pessoas que se reúnem para discutir sobre um determinado assunto. Como a medicina tem uma vasta área de conhecimento, a gente optou por seguir uma área de neonatologia. Não sei se vocês já escutaram falar. Neonatologia é a área que acompanha a criança até os primeiros dias de vida, que acompanha o desenvolvimento dessa criança, entendeu? Principalmente o bebê que é prematuro, que nasce antes dos 34 meses, 34 semanas de vida. E aí a gente faz esse acompanhamento principalmente com eles, entendeu? Porque eles têm um desenvolvimento intelectual e tudo mais. Aí é essa experiência que eu tô tendo a mais de pediatria, que é a fundação da liga. Mas na prática mesmo eu não tive tempo de ter ainda, por conta da pandemia. Como está sendo para você dialogar, conversar com as pessoas da liga, da sua liga, nessa quarentena? Como está sendo? A gente tem um cronograma todo organizado na liga, porque toda terça-feira, das 7 às 9, a gente se reúne para discutir sobre um determinado tema. Aí na semana passada eu dei aula de icterícia neonatal, aí toda semana a gente dá aula, entendeu? Sobre semiologia, como é que a gente vai fazer com esse paciente que é tão pequenininho e que precisa dos nossos cuidados. Quais são os assuntos de medicina mais falados na liga? Na liga, os assuntos mais comentados são voltados para a área de neonato, entendeu? Então, todos os problemas do recém-nascido ali naquele curto espaço de tempo a gente aborda. Mas tem algumas pesquisas, por exemplo, na liga, uma coisa interessante, que não só na faculdade, a gente tem muita produção científica, pesquisa científica. Mário, o que é essa pesquisa científica? Por exemplo, hoje, não sei se vocês já escutaram falar, mas em abril, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles lançaram que está ocorrendo uma síndrome multi-inflamatória sistêmica nas crianças. Então, isso é uma produção científica, porque é novo. Então, a gente vai fazer uma produção acima dessa pesquisa nova que está ocorrendo. E aí, há um mês atrás, houve o primeiro óbito na Bahia da síndrome multi-inflamatória sistêmica por conta do Covid. Então, é uma produção que a gente faz em cima disso, entendeu? Não só desses curtos espaços de tempo de neonato, mas da pediatria em si, acima dos primeiros dias de vida. Mariana, você poderia nos explicar o que é essa síndrome, como ela é formada, o que acontece? Não tem tanta pesquisa ainda sobre elas, né? Mas o que ocorre é que a criança, depois que ela adquiriu o Covid, ela se manifesta com dor no estômago, ela se manifesta com diarreia, ela se manifesta com cefaleia, dor na cabeça,
com dor no músculo. Então uma documentação hoje já pronta para que nos hospitais eles cheguem e falem, ó, essa criança ela apresentou um quadro de síndrome multi-inflamatória, porque é o multi-inflamatória, ou seja, está inflamando múltiplos órgãos. Então, para levar a óbito, é rapidinho. Porque ainda é uma criança. Isso, pequena. e a criança ela não tem anticorpos suficientes para combater o Covid. E se a gente não tem, imagine a criança. Qual é a sua expectativa, Mariana, de você ver seus professores, seus colegas, todo mundo junto, feliz? Semana passada teve a reunião, né, com a faculdade e tal, para o retorno. E aí, 18 de outubro está sendo uma data para o retorno às aulas. Só que não é o retorno às aulas de fato, é o retorno à unidade básica de saúde, que é o posto de saúde, que a gente vai tomar vacina e tal. Porque a gente tem que ter essa prática no posto, entendeu? Então, 18 de outubro está sendo essa data aí, mas a gente não sabe como é que vai ser. A gente está acompanhando que a Bahia está em estabilidade, está em alta, a estabilidade está em alta e não está em queda. Então, como é que a gente vai para o posto de saúde dessa forma? Entendeu? Aí estão tendo várias reuniões para isso. Você acha que é possível a Bahia ir em queda para isso acontecer? Eu acho que tudo depende de conscientização. Porque a gente sabe que a gente não conhece a doença. O Covid é como se a gente estivesse com os olhos fechados e não pudesse fazer nada. Os médicos eles estão fazendo de tudo para tentar tratar, mas a gente não sabe como lidar com ela ainda, entendeu? Então é muito complicado a gente lidar com uma doença que a gente não conhece. E é muito difícil essa situação. Então eu não sei se a Bahia ela vai entrar em queda se as pessoas não colaborarem. Eu acho que além do governo, a conscientização da população é o que pesa mais. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Obrigado, Mariana Antunes, por ter aceitado o nosso convite surpresa para essa entrevista. Muito obrigado. Olha, se inscreva, deixa o like, ative o sino na opção todas e Tchau! tchau!